Olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, mulheres abençoadas. Vamos dar continuidade ao nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que tem como tema Buscando Amor em Deus. E eu quero ler com vocês em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, onde Paulo descreve o fruto do Espírito e diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele termina dizendo que contra essas coisas não há lei. Então, minhas irmãs, o primeiro pedacinho, que nós podemos dizer aqui, do fruto do Espírito é o amor. Você já parou para pensar por que é o amor? Minhas irmãs, o amor ele é muito importante para Deus. A Bíblia fala que Deus ele é amor, E que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então o amor ele é importante. A Bíblia fala também que nós devemos amar ao nosso próximo e a nós mesmos. Amar o nosso inimigo. Então, minhas irmãs, o amor ele faz parte da nossa vida cristã. Ele faz parte de mulheres como nós que queremos ser mulheres de Deus, mulheres cristãs, porque a Bíblia fala que até mesmo o ímpio, ele sabe amar, mas nós, cristãs, que temos o Espírito Santo, nós precisamos amar de um modo diferente, um modo um pouquinho melhor, um pouquinho maior, certo? E é isso que nós vamos ver através desse capítulo de hoje. Bem, minhas irmãs, e aqui a autora ela vai nos passar alguns princípios para nos ajudar a compreender o amor cristão. E o primeiro princípio é: o amor é um ato de vontade. Todo o fruto do Espírito exige decisões, e o mesmo ocorre com o amor. É preciso tomar uma decisão. O amor ele é uma escolha. Eu escolho amar. A paixão, ela vem e ela te deixa momentaneamente animado, momentaneamente alegre, momentaneamente feliz. Não é verdade? Ela te deixa no estado de êxtase, de pensar naquela pessoa, de você querer o bem daquela pessoa, mas isso passa. A paixão, ela passa, ela acaba, mas o amor não. O amor, quando cultivado, quando você realmente escolhe amar, o amor, ele vai até o fim. Amém? Então, minhas irmãs, o primeiro princípio é que o amor, ele é um ato de vontade. É uma escolha. Eu escolho amar aquela pessoa. Eu escolho orar por aquela pessoa, amar ela com o amor de Deus. Por mais que ela me magoe, por mais que ela me machuque, eu escolho, eu tomo a decisão de amar. E eu achei muito interessante que ela citou aqui uma frase do comentarista William Barclay, que diz assim: o amor é um sentimento tanto da mente quanto do coração. O amor diz respeito à vontade, tanto quanto diz respeito às emoções. O amor descreve o esforço deliberado da nossa parte, que só pode ser conseguido com a ajuda de Deus. Olha que lindo, minhas irmãs. Então, o amor, ele diz respeito tanto à minha vontade quanto às minhas emoções. Minhas irmãs, se nós prestarmos atenção, se nós querermos amar apenas com as nossas emoções, vai ter dias que você não vai querer amar, não é verdade? Tem dias que você olha para alguém, aquela pessoa te machucou, aquela pessoa te magoou, e o que você pensa? Eu não quero amar essa pessoa. Eu não quero amar essa pessoa. Hoje eu estou com raiva dessa pessoa. Hoje eu estou magoada com essa pessoa. Hoje eu estou triste, então eu não quero amar. Por isso que o amor, ele é um ato de vontade. É a nossa escolha. Eu escolho amar. Então o amor, ele exige de nós um esforço consciente e inconsciente. Ele exige um compromisso constante, 24 horas por dia. Eu escolho amar.
E ela cita aqui que para melhor compreensão do amor, nós precisamos refletir os atos de vontade que existem por trás do amor de Deus e de Jesus revelados na palavra. Primeiro, Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, minhas irmãs, por trás do amor de Deus existe um ato de vontade. O Senhor, ele teve vontade, ele teve uma ação, uma atitude ali para demonstrar esse amor por nós. E como que o Senhor demonstrou esse amor por nós? Enviando Jesus para morrer no nosso lugar. E como que Jesus demonstrou o seu amor? Morrendo na cruz por nós. Então nós temos aqui o maior exemplo, né? O maior exemplo para nós amarmos também as pessoas à nossa volta. O segundo princípio, amor é ação e não meras palavras. O amor é manifestado por algo que fazemos e não pelas palavras que dizemos. Dizer que ama é muito fácil, não é verdade? Estamos aí chegando no Dia dos Namorados, né? E quantos casais que estão praticamente falidos, né? Quantos casamentos falidos, quando chega nessa época, começa a postar fotos nas redes sociais, dizendo que ama, que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Mas passa um tempo, o que acontece? Você descobre, você fica sabendo que aquela pessoa, que aquele casal se divorciou, que aquele casal se separou. E você fala, mas como se esse tempo atrás estavam, né, cheio de elogios e frases românticas na internet? Então, minhas irmãs, o amor, ele não é palavras. Ele não é demonstrado por palavras. Ele é demonstrado pelas ações. É aquilo que nós fazemos em prol do amor, é aquilo que nós fazemos por amor, é que vai demonstrar se realmente amamos ou não as pessoas que estão à nossa volta. Veja bem, ela diz aqui, o amor tem trabalho para fazer e o amor faz esse trabalho. O amor age, mesmo quando ele exige um grande esforço. Nossas ações que sustentam nossas palavras são provas de amor. É por isso que somos instruídas, lá em 1 João capítulo 3, verso 18, somos instruídas a amar, não só de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós somos instruídas a amar, de fato e de verdade. Não apenas dizendo que amamos, mas também realmente amamos, tendo atos de amor, fazendo sacrifícios de amor. Quantas vezes, né, nós mulheres, talvez você trabalhe o dia todo, chega em casa cansada, ainda tem que fazer janta, ainda tem que cuidar das crianças. Isso é um ato de amor. Você faz porque você ama, porque você quer cuidar, porque você precisa cuidar. Então você demonstra aquele amor através das suas ações. Amém? Princípio número 3. O amor, ele estende a mão a pessoas desagradáveis. Esse pega pesado, não é verdade, minhas irmãs? Porque nós dizer que amamos aquelas pessoas que nos amam de volta, né? Que são boas conosco, é muito fácil. Dizer que amamos e ter atitudes de amor com aquelas pessoas que também demonstram amor por nós é muito fácil, minhas irmãs. Mas e quando é uma pessoa desagradável? E quando é uma pessoa que nos feriu? E quando é uma pessoa que nos magoou, que nos machucou? Como amar essas pessoas? E aí entra o amor de Deus. E aí entra a oração, o pedido de ajuda, o Espírito Santo para nos ensinar como amar essas pessoas desagradáveis, como estender a mão a essas pessoas, como ter atitudes de amor por essas pessoas. Porque, minhas irmãs, a Bíblia fala que é muito fácil amar, né? A Bíblia fala, Jesus, quando ele estava ensinando sobre amar aos inimigos, ele diz que até um gentil, né? Até um que não era cristão, até uma pessoa de fora, uma pessoa ímpia, ela pode amar aqueles que a amam de volta. E isso não é, vamos dizer assim, não é algo errado, né?
Mas nós, como mulheres cristãs, nós precisamos ir além, amando também aqueles que nos feriram, amando também aqueles que nos machucaram, amando também aqueles que não nos amam de volta, que talvez, ao invés de demonstrar amor por nós, elas estão nos ferindo cada vez mais. Mas nós temos que estender a mão, nós temos que ser diferente do povo ímpio. Nós somos mulheres cristãs, e mulheres cristãs que amam ao Deus, elas fazem aquilo que a palavra diz. Amém? Então, minhas irmãs, você entende, ela diz aqui, que Deus nos exorta a amar quem não nos ama da mesma forma que Ele faz quando, por exemplo, ama cada uma de nós? Minhas irmãs, nós não somos merecedoras do amor de Deus. Nenhuma de nós é merecedora, somos todas falhas e pecadoras, mas precisamos e dependemos do amor de Deus. E Ele nos amou, apesar das nossas falhas. Ele nos amou, apesar dos nossos erros. Ele nos amou e nos ama, apesar dos nossos pecados. Minhas irmãs, e é assim que nós precisamos demonstrar amor também. Amém? Princípio número 4. Necessitamos da ajuda de Deus para amar. Minhas irmãs, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos amar como devemos. Não é verdade? Porque muitas vezes, o que acontece? A nossa emoção, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos falam mais alto. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, nós até dizemos que a perdoamos, mas o que acontece? Nós não a amamos. Nós perdoamos, mas ela para lá, eu para cá, fica para lá. Não quero ter contato, não vou nem orar por aquela pessoa. Ou seja, nós não perdoamos de fato, nós não amamos de fato aquela pessoa. Então nós necessitamos, minhas irmãs, da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. E ela cita aqui que uma história do bispo Wesley, acho que é assim que fala, de Minnesota, um missionário conhecido como o apóstolo dos índios. Ao comentar sobre seu trabalho, o bispo disse que por 30 anos tentou ver o rosto de Cristo no rosto dos índios para quem ele pregava, a fim de amá-los com o amor de Cristo. Olha que coisa linda, minhas irmãs. Será que nós desejamos amar pessoas problemáticas, ingratas, rudes, desagradáveis com o amor de Cristo? Será que nós olhamos para aquela pessoa que tanto nos machucou e nós queremos amar aquela pessoa com o amor de Cristo? Será que nós estamos nos esforçando para amar com o amor de Cristo? Muitas vezes, minhas irmãs, eu confesso que eu falo de mim mesma. Não. Muitas vezes olhamos para aquela pessoa que nos feriu e nós amamos, mas não queremos mais ali, né? Não queremos amar, na verdade. Nós não desejamos. Então, minhas irmãs, que nós possamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que nós não venhamos ser essas pessoas com o coração fechado, né? Uma mulher com o coração ingrato, com o coração rude, com o coração fechado. Não, que nós possamos ser mulheres que realmente amam com o amor de Cristo. Mulheres que realmente amam com o amor de Cristo. Amém, minhas irmãs? E que nós possamos estender, né, o amor de Deus para todas as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas mais difíceis de ser amadas são aquelas que mais necessitam de amor. Então nós precisamos ser mulheres que amam. Amém? Princípio número 5. O amor não espera nada em troca. O amor não espera um elogio. O amor faz sem esperar nada em troca. A Bíblia diz que o amor não age por interesse. Eu sei, é difícil, né? É difícil quando você faz uma comida gostosa e o marido não dá nenhum elogio. Eu sei, é difícil. Quando você corta o cabelo, né? Você fica ali, passa a mão, mostra, tipo assim, olha aqui pra mim, né? E o marido não dá um elogio. Ou quando você faz uma boa ação para alguém e aquela pessoa simplesmente se esquece, é ingrata, se esquece daquilo que você fez por ela. Então, minha irmã, eu sei,
é difícil, mas o amor, ele não age por interesse. O amor, ele não espera nada em troca. O amor não espera um elogio, ele faz porque ele ama, ele faz porque ele quer fazer, ele faz porque essa é a escolha dele. E não porque precisa ser elogiado, ter o seu ego ali, né, inflado, não. Ele faz porque ele ama. Então, minhas irmãs, que nós possamos aprender isso, né? Quando nós amarmos, quando tivermos uma ação de amor, que nós possamos fazer sem esperar nada em troca. Que nós possamos fazer sem interesse, né? Sem buscar pelo interesse. Então, ela define aqui o amor dizendo que amar é sacrificar a si mesma. E o Dr. John MacArthur elabora esse conceito dizendo que amor não é uma emoção, mas é um ato de autossacrifício. Não é necessariamente sentir amor por uma determinada pessoa. Não há necessidade de ter alguma emoção ligada a ele. Deus sempre define o amor bíblico em termos de autossacrifício. E uma vez que o amor é um autossacrifício, torna-se evidente que ele exige empenho e não apenas emoção da nossa parte. Exige ação e não apenas sentimento. Ou seja, é algo que fazemos e não algo que apenas sentimos ou dizemos. Então, minhas irmãs, que nós possamos amar, né? Que nós possamos oferecer esse tipo de amor. Jesus nos ofereceu esse amor, né? Será que nos momentos em que é necessário um amor sacrificial, nós estamos realmente sacrificando? Será que quando nós dizemos que amamos, nós estamos sacrificando o nosso eu, o nosso ego? Estamos realmente vivendo um amor igual ao do Senhor? Estamos pelo menos tentando, né? Eu sei que é difícil vivermos assim, mas estamos pelo menos tentando viver esse tipo de amor? Estamos pelo menos nos esforçando, empenhando, né? Nesse tipo de amor? Então, minhas irmãs, nós precisamos buscar no Senhor esse tipo de amor. E ela diz aqui, quando você e eu nos apresentamos perante o Senhor em oração, Ele nos ajuda e nos mostra os momentos em que temos a tendência a ser egoístas e os momentos em que Ele gostaria que amássemos de forma mais sacrificial. Então é o Senhor quem nos dá as oportunidades para demonstrar esse amor. E, minhas irmãs, algo que nós precisamos entender, né, é que o Senhor, Ele anseia por caminhar mais perto de nós. Nós, como mulheres cristãs, precisamos ter esse anseio de estar cada vez mais perto do Senhor. E nós devemos, sim, amar qualquer pessoa que Ele colocar no nosso caminho. Há dias em que nós talvez não vamos gostar da tarefa, né? Há dias em que talvez nós vamos nos sentir inquietas, insatisfeitas, vamos pensar, mas para que fazer isso? Por que fazer isso? Mas se o Senhor colocou uma pessoa no nosso caminho para amar, então vamos amar, minhas irmãs. Vamos nos esforçar, vamos tomar a decisão de nos esforçar para amar. Deus, Ele é quem transmite o seu amor através de nós para outras pessoas. Que nós possamos ser agentes dessa transformação, que nós possamos levar esse amor do Senhor para outras pessoas e que nós venhamos nos abastecer do amor do Senhor. Como que nós vamos nos abastecer? Indo até o Senhor, buscando nele, buscando ser cheias do amor de Deus através da oração, através da palavra, através desse andar com o Senhor, desse caminhar com o Senhor. Nós vamos nos encher do amor do Senhor e assim vamos poder transmitir e transbordar esse amor também para outras pessoas. Vai ter dias difíceis, sim, vai ter dias difíceis, mas o Senhor, Ele vai nos ajudar, porque Ele ama quando nós nos entregamos a Ele e também queremos demonstrar esse amor a outras pessoas. Amém, minhas irmãs? Eu espero que tenha falado ao seu coração. Eu fiz aqui um resumo do resumo, né?
para não ficar tão grande, porque esse capítulo é um pouquinho grande. Peço desculpa aí pelo avião, mas aos pouquinhos, minhas irmãs, nós vamos conseguindo fazer a vontade do Senhor e colocando em prática aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Então hoje, minhas irmãs, eu tenho um desafio para você. Coloque em prática o amor. Se você, é casada, se você tem filhos, ou se você ainda não é casada, se você não tem filhos, escolha uma pessoa hoje para você demonstrar o seu amor por ela. Pode ser? Escolha uma pessoa para você mandar uma mensagem, fazer alguma coisa, porque não é só palavras, como foi falado. Não é só palavras, mas é ação, é atitude. Então tome uma atitude de amor. Diga a alguém que você ama, que você a elogia, que você tem ela no seu coração. E faça algo por ela hoje. Algo que ela vai se sentir amada, que ela vai se sentir valorizada. Faça sem esperar nada em troca. Faça sem querer um interesse, Como nós falamos, o amor não age por interesse. Então faça algo por alguém hoje. Demonstre, tenha uma atitude de amor hoje por alguém, tá bom? Coloque em prática e é assim que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo episódio do nosso Clube do Livro. Fique com Deus.